Sobre o quê? Provérbios. Valeu, meu irmão. Isso é uma benção. Então, a gente está estudando sobre provérbios. Nós vamos começar aqui uma sequência que eu imagino que Deus vai abençoar muito sua vida. E hoje eu vou dar uma continuidade um pouco naquilo que eu estava falando na semana passada, mas com uma nova perspectiva. Então, olha só, como eu vou usar vários versículos de Provérbios, eu não vou ler um versículo específico agora, porque nós iremos, todo mundo dá para ver isso aqui? Não? Ver isso aqui? Normal? Então, olha só, porque nós vamos ler muitos versículos, muitos, e nós vamos falar sobre um tema que há 2 anos e meio eu falei sobre esse tema. Você tem ideia? 2 anos e meio eu falei sobre esse tema, e eu dei uma cara nova a isso, né? Até porque você vai vivendo realidades de vida, você vai amadurecendo, você vai aprendendo coisas novas. Então eu refiz toda uma mensagem que eu preguei há 2 anos e meio, né? Mudei até algumas ênfases e pautei ela todo no livro de Provérbios, né? Deixei ela toda cada versículo que nós vamos ler, sem exceção alguma, todos eles são do livro, cada versículo desse é do livro de Provérbios. E eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Por isso que nós vamos orar agora, para que Deus te fale, e a partir daí nós já estaremos pregando. Amém? Fecha teus olhos, baixa tua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que está aqui. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que eles ouçam tua voz e percebam o teu agir. Aqueles que já vêm, Deus, a cada sábado aqui, Pai, alicerça a tua palavra no nosso coração, que nós não sejamos apenas daqueles que frequentam, que ouvem, mas que em nome de Jesus, cada palavra que nós ouvimos aqui sejam sementes que brotam no nosso coração. Nós te damos graça por esse momento e pedimos, ó Deus, que tu dirija cada instante dessa mensagem, em nome de Jesus, amém. Quem quer ser próspero aqui? Levanta a mão. Próspero, eu quero ser próspero. Se você não levantou a mão, você está doido, meu irmão. Porque que é o comum de alguém é querer ser próspero. Próspero não é ser rico. Isso é uma perspectiva equivocada. Próspero não é ser rico. Há pessoas que são ricas, mas que não são felizes. Há pessoas que são ricas, mas não têm paz. Há pessoas que são ricas, né, e falta-lhe tudo, menos dinheiro. Então, a concepção de prosperidade, ela não é necessariamente atrelada ao valor da conta bancária. Há pessoas que vivem muito modestamente e são extremamente felizes e realizados. Extremamente, aliás, eu lá na faculdade, eu estava lendo uma pesquisa, né, na área de psicologia, e uma pesquisa que foi feita na Europa, não foi nos Estados Unidos. A pesquisa é tudo americana, né? Mas nessa aqui não foi nos Estados Unidos. E estava falando sobre fatores que interferem, né, na felicidade de alguém. E por incrível que pareça, realmente assim, a renda da pessoa não era determinante, nem de longe, da felicidade de uma pessoa. Impressionante. Pesquisas feitas, por exemplo, em países de condições mais simples de vida, e países com a renda, com o PIB muito mais alto, e às vezes a população mais feliz do que isso. Então, quando eu falo prosperidade, eu estou falando em um conceito amplo, um conceito de você olhar para a sua vida, você dizer assim, eu louvo a Deus, porque apesar de tudo, eu estou feliz, eu estou realizado, eu estou bem, eu vivo meus relacionamentos, eu vivo meus sonhos, meus projetos, tenho muitos outros sonhos, muitos outros projetos, mas estou bem. Então, a ideia de prosperidade, ele parte desde uma concepção espiritual, né, a uma questão emocional, e óbvio também de você ter suas necessidades também no sentido básico,
básico dentro de sua concepção de vida, porque a ideia de básico é bem relativa, né? A ideia isso aí de básico é bem relativo, mas você ser plenamente realizado como pessoa. Uma vez me foi perguntado isso: pastor, você é uma pessoa realizada? Eu digo: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, eu tenho tanta coisa ainda para fazer, você não tem noção quantos sonhos, quantas coisas eu me vejo daqui a 5 anos, 10 anos, tem muita coisa que eu me vejo fazer, mas deixa eu dizer uma coisa a você, se nada disso se realizar, eu ainda assim serei uma pessoa plenamente realizada, porque eu tenho consciência disso. Então essa percepção é importante. Então nós vamos trabalhar dentro desse contexto, amém, galera? Dentro desse contexto. E se tem algo que é fundamental para ser uma pessoa próspera, nesse sentido, é uma coisa chamada diligência. Diligência. E eu vou falar sobre isso, sobre ser alguém diligente. Você se considera ou não alguém diligente? Se você pudesse se avaliar agora como jovem, século 21, era da informação, né, tempo de oportunidades, né, você se considera um cara, né, uma menina de fato diligente, sim ou não? Essa pergunta você vai responder daqui a pouco, tá certo? Primeiro você vai ter que entender o que é diligência. Então a primeira coisa que eu queria trabalhar com você é que diligência é uma coisa preciosa. Nem todo mundo é diligente. É uma qualidade de fato raro. Nós cantamos uma música, né, sobre essa questão de você ser precioso. Todos nós somos preciosos diante de Deus. Todos nós somos, né? Porque Deus nos olha de forma muito, muito singela. Você vale, né, o preço do sangue de Jesus, porque Ele verteu o seu sangue na cruz por sua vida. Então, quando alguém não lhe der valor, quando alguém não valorizar a sua vida, lembre-se, há um Deus que não só te valorizou, mas Ele se entregou numa cruz por você. Porém, queridos, não obstante todos nós tenhamos valor diante de Deus, nós podemos ter hábitos ou práticas que são valiosos, hábitos ou práticas que são elogiosos, ou hábitos e práticas que são um desvalor para nossas vidas, nos denigre, ou nos diminui, ou nos faz mal. E aqui, queridos, essas características que eu vou falar para vocês, elas são importantes da gente perceber que há pessoas que as têm, mesmo não conhecendo a palavra. A pessoa que as tem, mesmo que não conheça a palavra, que faz por percepção mesmo. Agora, todos nós que conhecemos a palavra, deveríamos, com muito mais razão, viver. Deveríamos, com muito mais propriedade, viver. Porque, querido, olha só, uma coisa eu aprendi. A palavra de Deus se cumpre, quer você acredite nela ou não. A palavra de Deus, ela se cumpre, quer você conheça ou não. Se você pode querer tocar a vida sem conhecer a palavra. E essa palavra, embora, apesar do seu desconhecimento, ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Melhor seria se a conhecêssemos e a tivéssemos como parâmetro para a nossa vida. Porque aí não seríamos pegos de surpresa, ou até mesmo não cometeríamos coisas erradas. Por isso que a palavra diz: errais por não conhecer o que? As Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós vamos estudar o livro de Provérbios. Provérbio, ele tem uma pegada extremamente prática mesmo, né, para o nosso dia a dia. E nós vamos trabalhar cada assunto desse. Então, uma das coisas que eu queria trabalhar com você é que você aprendesse no livro de Provérbios que uma pessoa sábia, um jovem sábio, né, um homem e uma mulher de Deus, né, dentre algumas características nós vimos na semana passada, um homem e uma mulher de Deus é uma pessoa honesta. A gente viu isso na semana passada. Honestidade, integridade. Hoje, o que eu queria dizer a você é que um homem e uma mulher de Deus que busca conhecer a palavra é uma pessoa diligente. E essa característica é uma característica bem rara. Por que é rara? Né? Por que é tão raro?
Porque, querido, ele quebra uma ótica muito clara dos dias de hoje, e ele quebra uma ótica muito próxima de nós, que é a ótica do imediatismo. Nós vivemos uma sociedade e uma geração, assim, neurótica pela rapidez. Uma vez eu disse isso aqui, que eu não sou velho não, eu tenho 34 anos. Mas eu me lembro, quando você entrava na internet, e antes de entrar na internet, quando você botava para conectar, tinha aquela musiquinha. Eu nem sei como é a musiquinha. Tinha uma musiquinha da conexão via telefone. Alguns aqui lembram disso. Então eu peguei essa época. Você botava lá, e eu não sou velho, tenho 34 anos. Então você botava lá para baixar a página, tá lá, baixar a página. Aí, né, comia um negócio, lanchava, depois voltava para ver se aquela tinha terminado de baixar a foto. Né? Então eu peguei essa época. Hoje você tem uma internet de 20 meg, 15 meg, que é a internet básica, assim, na maioria dos lugares, e o cara fica agoniado se um vídeo, né, demorar 30 segundos para baixar. Se ele não for imediato, você fica agoniado, que o negócio tem algum problema. Esse computador está algum problema. Hoje, para você ter uma neurose, você liga o computador, se ele demorar a abrir, você está agoniado. Esse computador está com problema, está com vírus, tem que mandar ajeitar, porque ele está demorando a ligar, né? Porque o cara está acostumado, né, com a época, pá, ligou, pronto, está pronto. Né? Então, a gente vive essa neurose do imediatismo. E, querido, sabe qual é o problema? O problema, velho, é que o cara, se isso fosse só na internet, era beleza. Mas a gente vai impregnando isso na vida da gente e quer que tudo seja para ontem. Tudo tem que ser para ontem, para já, para agora. Demorou. Então, essa ideia de imediatismo, a ideia de pegar o caminho mais fácil, é justamente a ideia que se antepõe uma oposição a uma pessoa diligente. Então, o caminho comum é você buscar uma gratificação instantânea. O caminho comum é você ir na onda e achar que indo na onda, né, pelo caminho mais fácil, de menor resistência, é que será o melhor para você. O diligente, ele não é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa que transcende essa realidade, que está além dessa pressão do mundo que nós vivemos. Então, eu encontrei uma definição de diligência, que para mim é uma definição mais completa que até agora eu já li. E eu trouxe essa definição para vocês. Olha essa definição, ela é complicada, né? Ela é cheia de detalhes, mas é uma definição interessante. Olha o que ele diz: diligência é uma habilidade adquirida, ou seja, você pode exercer isso na sua vida, você pode buscar isso na sua vida. Mas pastor, o que é? Não, eu nasci esculhambado mesmo, agoniado. Eu sou agoniado, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela no final. Né? Então, a ideia não é essa, porque diligência é algo que você pode buscar na sua vida, que você pode trabalhar na sua vida, e a ideia é essa. É uma habilidade adquirida, que combina uma persistência. Você não tem diligência se você não tiver perseverança, né? Se você tiver constância. Uma persistência criativa, ou seja, não é fazer a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma forma, bater a cabeça do mesmo jeito. Persistir também significa avaliar. Persistência criativa, avaliar e pensar novos métodos, novas atividades. Uma vez, eu falo isso numa palestra que eu dou, há um versículo no livro de Provérbios que diz assim, ó, se o ferro está embotado e não se para afiar o machado, é preciso mais força. Se você, querido, às vezes pensa em fazer as coisas só no esforço, só no esforço, só no esforço, você tem que parar um pouco, às vezes, para avaliar como é que você está fazendo as coisas. Porque às vezes você está agindo como um machado.
batendo, 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 e esse machado está cegando, e você está precisando cada vez mais bater com mais força, e você muitas vezes só precisaria parar um pouco para afiar o machado, avaliar a vida, avaliar como você está fazendo. Então a ideia da diligência é não só perseverança, mas é uma perseverança que avalia e pensa caminhos, formas. Então é uma persistência criativa, com um esforço inteligente, planejado. Tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, eu sou assim, uma pessoa muito impulsiva, né? Veio na cabeça, foi. Meu irmão, isso não é qualidade não, velho. Isso não é qualidade não. Não, pastor, é assim, ó, chegou, né? Vem, eu falo tudo que vem na minha boca. Eu não tenho papas na língua. E fala como se fosse isso uma coisa boa. Não é, velho. Não é. Porque uma das coisas boas da vida é você avaliar suas atitudes. Seja o que você faz, seja o que você fala. Então eu até sei que você diz isso muitas vezes. Mas necessariamente, querido, isso não é uma qualidade. Qualidade é quando nós só pesamos, quando nós avaliamos nossas atitudes. A gente vai falar um pouco sobre isso algumas vezes aqui, certo? Então, planejado, executado de forma o quê? Executado de forma o quê? Honesta. Ou seja, criatividade não está ligado a jeitinho, né? Nessa concepção, entendendo o jeitinho do ponto de vista da desonestidade. Então, é uma forma honesta, sem atraso, a gente vai falar um pouco sobre isso, sem atraso, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Agora que você sabe o que é diligência, e aí? Você é ou não é uma pessoa diligente? Você se considera ou não uma pessoa diligente? Não responda para mim, responda para você. Porque essa resposta, querido, você tem que dar para a sua vida. Por quê? Porque essa é uma qualidade, uma característica que se você cultivar, que você aplicar, você vai ver o êxito do que você está fazendo. E êxito, eu vou falar aqui, não é apenas do ponto de vista material, não. Isso aqui se aplica a tudo na vida, velho. Olha só, tem gente, velho, que não cresce espiritualmente porque é relaxado com sua vida espiritual. Tem gente que não cresce espiritualmente, por quê? Porque, por exemplo, não é persistente na oração, não é persistente na leitura da palavra, não é persistente, sabe assim, eu vou adorar a Deus, mesmo naqueles momentos que eu não estou com vontade, mesmo naqueles momentos assim que eu estou meio para baixo, que eu queria dormir, mas eu vou ler a palavra, eu vou orar. Diligência, querido, está ligado a isso. O que eu considero importante e o quanto eu me empenho nisso, sabe? O quanto eu me coloco dentro disso. Então, às vezes, querido, você não cresce espiritualmente, não é porque tem pecados grandes, assim, do ponto de vista socialmente reprováveis, mas às vezes, o que lhe impede esse crescimento espiritual é a falta de diligência que você tem em diversas áreas da sua vida, inclusive na vida espiritual. E tem gente que é extremamente diligente, profissionalmente, e relaxado dentro de casa, relaxado com a família. Tem gente, querido, é o seguinte, olha só, que se ouvir falar de ter a possibilidade de acontecer algo errado no trabalho, é o primeiro a ir lá resolver e dar o sangue. Mas, às vezes tem um problema dentro de casa, tem um problema no relacionamento, e o cara vai deixando para depois, para depois. Então você, querido, é diligente em uma área, e totalmente relaxado na outra área. Então, o que eu vou falar aqui sobre essa importância da diligência, eu queria que você compreendesse a vida sobre as múltiplas formas dela. E que você cultivasse isso em todas as áreas da vida. Porque se tem uma coisa boa, é que nós vivermos esse equilíbrio da vida. Sabe, você olhar espiritualmente, você está crescendo, espiritualmente você está se colocando diante de Deus, emocionalmente você está saudável, você ter, né, suas emoções saudáveis, seus relacionamentos saudáveis,
né, sua realidade de vida saudável. Então, é essa junção de coisas que faz você olhar para dizer assim, eu sou próspero, nesse ponto de vista. Então, aplique o que eu vou dizer para você, aqui em todas as áreas, amém? Todas as áreas. Então, olha só, por que é importante você ser diligente? Por que isso é necessário? Então, eu queria que você pensasse algumas coisas, né, que você avaliasse aqui, alguns estímulos para você cultivar isso na sua vida. O primeiro estímulo que eu gostaria de trabalhar, se você é uma pessoa diligente, sabe que você está na vantagem. Primeiro porque você estará nutrindo uma qualidade que poucos têm. Você está nutrindo uma realidade que nem todo mundo tem. Então, olha o que a Bíblia diz a respeito de uma pessoa diligente. Diz assim, a mão, vamos ler todo mundo? A mão dos, o quê? Não, ficou muito feio, de todo mundo. A mão, mas, de baixo, os planos, mas o apressado, olha só, primeira coisa, querido, uma característica de alguém que quer se dar bem, seja diligente. Então, olha só, velho, você, brother, às vezes, não consegue ler a Bíblia toda, porque você quer ler de uma tacada só, você não vai conseguir não, velho. Aliás, poucos conseguem. Faça um plano disso na sua vida. Às vezes, cada um tem uma realidade de vida, de tempo, de tal, mas estabeleça isso e não pare. Assuma a responsabilidade. Sabe, olha só, querido, tem gente que quer ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, sabe, né, cheia de fogo, com um ano de crente. Tem gente que quer mudar, revolucionar a história do mundo. Com 6 meses que entregou a vida a Jesus. O mundo vai mudar. Então, querido, olha só. Isso sabe qual é a beleza? É você manter essa empolgação. Manter essa empolgação. Mas você saber que os resultados na vida, eles demandam tempo. Os resultados na vida, eles demandam empenho. Demandam crescimento. Você sabe qual é um dos grandes problemas da juventude hoje? Eu vou dizer a você. Desprezar a experiência dos mais velhos. A gente vive numa época em que a moda é ditada pela juventude. Quem dita a moda hoje? Juventude, querido. Se você percebeu, tudo que se fala em termos de tendência atual é ditado pela juventude. Então, hoje a gente vive numa época de uma certa arrogância da juventude. Porque a juventude é mais criativa, porque a juventude é mais rápida, porque a juventude, né, faz tal. Isso é tudo verdade. Isso é tudo verdade. Mas cuidado, para que nesse ímpeto você não desconsiderar a experiência daqueles que vieram antes de você. Você não desconsiderar a realidade daquelas pessoas que vieram antes de ti. Porque a diligência entende que você sabe que as coisas elas têm um tempo para acontecer, ele tem um tempo para amadurecer. E tem muita gente que tem problema, porque coloca os pés pelas mãos, né, apressa as coisas, acelera as coisas, né, demais. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, há tempo para todas as coisas. Então aprenda, as coisas de Deus, elas não são apenas certas, elas têm o tempo certo para acontecer. Tanto é errado quando você segue caminhos errados, como é errado quando você faz aquilo que talvez seria certo, mas você faz apressadamente, assodadamente, antes do tempo. E deixa eu dizer uma coisa, talvez muitos problemas você teve na sua vida, porque você quis precipitar as coisas. Você quis acelerar o processo das coisas. E tudo tem seu tempo. Por que acelerar as coisas se você pode viver cada coisa a seu tempo? Há tempo para todas as coisas. Então, o diligente, ele tem vantagem porque ele compreende isso. Segunda vantagem do diligente, você sabe
que biblicamente você está no caminho certo e você terá satisfação nisso. Você verá seus esforços suprindo efeito, gerando efeito. Olha, eu esqueci de ler o texto. Olha o que o texto diz. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes o que? Se farta. Outra característica, ele terá reconhecimento. Viste o homem diligente em sua obra, perante reis será posto, e não permanecerá entre os de posição inferior. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? A palavra. Olha só, querido, é muito saudável você querer crescer. É muito saudável, jovem, você querer ser reconhecido no seu trabalho, naquilo que você faz. Mas o reconhecimento é fruto de diligência. Reconhecimento é fruto de dedicação. E reconhecimento, ele acontece no tempo certo. No tempo certo. Há tempo para todas as coisas. Finalmente, os esforços serão recompensados. No trabalho árduo, há proveito. Mas ficar só de palavras leva à pobreza. Uma vez eu ouvi uma frase que, assim, basicamente, duas coisas motivam o ser humano. Basicamente, duas coisas motivam o ser humano. Uma, o desejo de alcançar. Outra, o medo de perder. É impressionante, queridos, você vê nessa época de debates políticos, essa época de debate, o que é que a mídia explora? Aquilo que no futuro você pode alcançar. E o que é que a mídia muitas vezes explora? Cuidado com o que você pode perder. Porque nós somos muito motivados a isso. O que é que eu posso alcançar? O que é que eu vou conquistar? O que é que eu vou ter? Mas também cuidado para eu não perder. Então, olha só, eu disse a vocês coisas que um diligente alcança. Eu agora vou dizer coisas a vocês, coisas que, se você não for diligente, se você não tiver diligência, é aquilo que você vai chorar. Já ouviu falar no chorar o leite derramado? Pronto, está aí, chorar o leite derramado. Então, para você não chorar o leite derramado, né, seja diligente. Sabe por quê? Porque se você não for diligente, a primeira coisa é que você vai ficar em desvantagem. Se o diligente fica em vantagem, o que não é diligente fica o quê? Em desvantagem. Então os negligentes serão tributários, o apressado sempre acabará em miséria. Agora é o inverso de tudo que a gente estudou. Você tem muitos anseios e pouca satisfação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Olha só, você vai ficar o que? Esquecido. Se os diligentes serão lembrados, você vai ficar o que? Esquecido. E quarto, você vai ver que muitas vezes você se esforça e não chega em lugar algum. Eu não sei se algum tempo na vida você já se sentiu assim. Viver, o tempo passar e você ter a impressão de que não está chegando em lugar algum. Talvez Deus queira falar ao teu coração nessa noite. Amém? Qual é a maior barreira para a diligência? Quem poderia pensar? A maior barreira para a diligência. A maior barreira, querido, para a diligência é uma coisa chamada preguiça. E aqui eu vou falar mesmo, velho. Eu vou falar. E eu vou falar uma coisa que eu já comentei muito com meu irmão. E eu vou abrir agora publicamente. Você sabe o que é que eu estou vendo agora? Aqui agora é para os caras, para os homens. Os homens, levanta a mão, os homens. Se você é homem, tem certeza disso, levanta a mão. Se você tiver convicção dessa realidade. Então olha só, querido. Pode tem gente que vai ficar assim, pode baixar. Então olha só, querido. Ei, eu estou vendo um tempo impressionante, estou prestando atenção num tempo. Ele está vivendo um tempo diferente. Você sabe qual é o tempo que ele está vivendo?
onde as mulheres, elas não só conquistaram seu lugar devido, seu devido lugar no mercado de trabalho, seu devido lugar, né, conquistando coisas, mas eu estou vendo um bocado de marmanjo, velho, um bocado de marmanjo, parado, mole. E se tem uma coisa que eu tenho prestado atenção, em alguns casos, a quantidade de famílias jovens, onde é a mulher que puxa as coisas. Porque se deixar para o cara para, molenga lá, molengão, né? Uma geração, querido, às vezes, de homens que não estão compreendendo o seu local e o seu lugar. Jovem, olha só, querido, ei, brother, escute só. O seu sonho, velho, não é casar com uma menina que vai lhe sustentar, não, velho. O seu sonho não é casar com uma menina que vai fazer tudo que você não tem condição de fazer, não, velho. Eu tenho visto, velho, cara com 25 anos, com 30 anos, mole, morto nas calças, velho. Morto, sem percepção nenhuma. Quando vai conversar com o cara, tudo é minha esposa, minha mulher, minha noiva, que é minha noiva, e tu, cara? E o que é que você está construindo para a sua vida, brother? Sabe, a gente tem que restaurar essa percepção, meu irmão. De verdade. Olha só, querido. Entenda a posição que você tem e lute por esse lugar mesmo, conquistar esse lugar, velho. E não ser uma pessoa acomodada. Tem muita gente acomodada, velho. Muita gente acomodada mesmo, de verdade. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história. Uma vez eu disse para um jovem aqui, eu disse, meu irmão, a minha história não é a sua história. As coisas acontecem na sua vida no seu tempo. A minha foi em outra realidade. Mas eu me lembro, eu com 18 anos, eu era concursado, trabalhava no banco, estudava na universidade, estudava ainda para concurso, participava das coisas do ministério, vivia minha vida em 18 anos, velho. Aí eu vejo às vezes o cara com 25, um mané, que não trabalha, não estuda, não quer nada com a vida, sabe? Fica lesando. Meu irmão, você vai ser o quê, brother? Está esperando casar com uma menina rica para te sustentar, brother? E você acha que se isso acontecer na sua vida, velho, você vai estar vivendo um relacionamento saudável no seu casamento? Você vai estar dentro de uma realidade saudável no seu casamento? Então, meu irmão, galera, acorda, velho, vai batalhar, brother. Batalhar mesmo pela vida. Sabe, tem coisas, querido, que a gente tem que fazer mesmo que a gente não goste. Mesmo que a gente não goste, tem que trabalhar mesmo que não goste. Sei que você não gosta de trabalhar não, mas tem que trabalhar, brother. Porque isso faz parte, meu irmão, faz parte da vida da gente. Não, porque eu não gosto. O cara não gosta de nada, velho. Então, meu irmão, eu estou falando isso, velho. Sabe por quê, brother? Porque eu não entendo vida espiritual dissociada de todas as áreas da vida da gente, não, velho. Eu acho que houve uma época onde as pessoas nos ensinaram errado, não sei, que acharam que vida espiritual é aquela coisa, o cara tem uma vida espiritual e é nada na sociedade. Meu irmão, pelo contrário, nós somos inteiros. E a relação que eu tenho com Deus, a minha espiritualidade, ele se manifesta em tudo que eu faço. Ele se manifesta na forma como eu relaciono as pessoas, se manifesta na forma que eu trabalho, se manifesta em tudo que eu faço. Então, essa realidade, ela tem que ser muito clara no coração da gente. Eu vejo Paulo era 10, velho. Paulo, olha só, Paulo, na hora do aperto, Paulo lá fazia as tendas dele, dizia, vou me sustentar aqui, velho. Tem um bocado de gente, velho, tem um bocado de gente que tem, isso é um versículo bíblico, no livro de Provérbios, você vai ler, que tem um espírito sanguessuga. Tem um livro de Provérbios, um versículo de Provérbios diz assim, a alma do sanguessuga é dá. Que não é capaz, Paulo tem um versículo que diz assim, ó, aquele que não trabalha, que não coma.
Teve uma hora que foi acontecer, naquela época, as pessoas traziam tudo que tinham para a igreja, tudo. Seja por uma perspectiva de que a volta de Jesus seria algo imediato, sabe? Seja aquela profunda consciência de dizer assim, sabe, de nada isso mais vale e tal. Então houve uma época que as pessoas traziam tudo que tinha, 100% para a igreja, e a igreja repartia com as pessoas. Aí a coisa foi acontecendo e Paulo foi percebendo que tinha um bocado de gente aproveitadora, que tinha uma galera se aproveitando, disse, não, então, divide lá com todo mundo, né? E aí Paulo chega e diz assim, ó, ei, vamos acabar com essa farra, velho. Quem trabalha agora não recebe. Quem não trabalha não recebe. Então, essa realidade, a gente tem que entender essa postura da gente. E mulher do mesmo jeito. Mulher do mesmo jeito. Porque todo cara, eu louvo a Deus de Deus ter colocado na minha vida uma mulher que batalha também. Que luta também. Porque eu luto agoniado. Então, se eu visse uma mulher muito parada no meu lugar, me agoniava. Ia me agoniar. Então, isso é para todos. Vai ver a mulher, quando você... Mulher, eu peguei pesado nos homens, né, agora. Então, se você for olhar, né, lá, a mulher, né, a mulher sábia, lá de Provérbios 31, né, vai ser o último, por isso que é para ficar na cabeça, ele botou lá no último capítulo, para terminar com isso, chave de ouro. Tá certo? Você vai ver o que Deus coloca para uma mulher virtuosa mesmo. Então, essa é uma realidade para todos. E se tem algo que impede crescimento espiritual, profissional, né, na família, chama-se preguiça. Preguiça. Amém? Então, vamos tirar esse espírito de preguiça, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só. Então, raízes da preguiça. Quais são as raízes da preguiça? Primeira raiz da preguiça é egoísmo. Diga, egoísmo. Sabe por quê? Por quê, pastor? Eu estou entendendo o que é que tem a ver preguiça com egoísmo. Sabe por quê? Porque o egoísta, ele pensa apenas em si. E ele não entende que ninguém é ilha, que nós nos relacionamos. E tudo o que nós fazemos, de alguma forma influencia aquelas pessoas que estão perto da gente. Então, por exemplo, se você vive uma realidade familiar e você tem um preguiçoso, isso não afeta apenas a vida dele. Isso afeta a vida dele e a vida da sua família. Então, a preguiça está muito ligada, não, mas é a minha vida, deixa eu fazer do meu jeito. Mas não é assim, velho. Porque nós não somos sozinhos e nós temos papéis a serem desempenhados. Então, às vezes, a raiz da preguiça na vida de alguns é essa ideia de só olhar para si. Dizer assim, não, mas eu não quero viver, minha vida está destruída, e ponto. Sim, meu irmão, mas entenda, o que você é, você tem e exerce influência nas pessoas que lhe amam, nas pessoas que estão perto de você. Então, pare de olhar a vida apenas para você. E entenda, querido, que você quebrando essa preguiça, você sendo alguém diligente, você vai trazer benefícios para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. Amém, queridos? Amém mesmo? Então, a primeira coisa é isso, tira essa raiz de preguiça. Segundo, presunção. Olha o que a Bíblia diz. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem com bom senso. O preguiçoso meu irmão, é o seguinte, é porque eu resolvo as coisas, fique tranquilo. Fique tranquilo. Tem gente que o cara chega assim, dá alguma responsabilidade. A gente lida isso muito ministério. Você dá uma responsabilidade para o cara. Aí o cara, e aí, como é que tá? Não, deixa que eu resolvo. Está tudo tranquilo, eu sei que na hora H eu faço. Só que, meu irmão, quando chega na hora H, às vezes até sai, mas sai mal feito. Aquém do que poderia ter sido feito. Então, querido, às vezes a raiz da preguiça está numa extremada autovalorização. Você acha que às vezes resolve do seu jeito, quando muitas vezes você poderia se dedicar, se empenhar um pouco mais. Amém, queridos? Então, outra raiz da preguiça é a irresponsabilidade. Você saber que tudo que você faz, você colhe. E o que você não faz,
você também não colhe. Então, por exemplo, se você não planta nada para a sua vida, se você não investe na sua vida, você não vai colher nada. Olha só, querido, veja só. Eu me lembro claramente quando eu entrei aqui na PIB pela primeira vez. Eu me lembro. Eu fui para o culto jovem, aí eu era do mundo. Eu fui para o culto jovem, eu dei o maior valor ao culto jovem, meu irmão, coisa massa, só tem um problema, Fábio, foi Fábio que me levou. Qual é o problema, Júnior? É porque acabou. Porque eu sou acostumado a ir para os lugares, o negócio é a gente chegar no carro 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e já acabou. Achei massa. Aí Fábio fez, não tem problema não, a gente vai para uma vigília, sai daqui, vai para a vigília. E primeiro culto jovem que eu fui para o culto jovem e saí para ir para uma vigília. Porque eu estava acostumado a essa realidade. Meu irmão, isso faz mais de 15 anos. Mais de 15 anos, velho. O tempo passa rápido demais. O tempo passa rápido demais, velho. E às vezes tem decisões, tem posturas na sua vida que você está tocando com a barriga, deixando para depois. E os anos estão passando, velho, e você não toma uma conduta. Você não toma uma postura diante disso. Sabe? Isso é a irresponsabilidade com o tempo. A Bíblia diz assim, ó, remir o tempo, resgatar o tempo. Se tem uma coisa que o inimigo vai roubar seu, se tem uma coisa que o diabo vai roubar seu, ele vai roubar seu tempo. Eu não sei se você percebeu, que a estratégia de Satanás hoje, uma das coisas mais que ele faz, é roubar seu tempo. Sabe por quê? Tempo não volta. Tempo não volta. 1 minuto que ele roubar da sua vida, foi 1 minuto que você perdeu para o resto da vida. Um dia longe do Senhor, é um dia que você poderia ter vivido coisas fascinantes com Deus, que não volta mais. Que não volta mais. Então, como é que você está lidando com isso? Então, seja responsável em relação a isso. Outra coisa, é que preguiça gera mais preguiça. O que é que você planta, você colhe. Se você planta preguiça, você vai colher o quê? Preguiça. Olha o que a Bíblia diz, o versículo diz, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, então mendigará na cega, nada receberá. Como ele não quis trabalhar para plantar, não vai ter nada para colher, também não vai trabalhar. Então você vai viver num ciclo vicioso. Você não tem nada para fazer, porque você não está fazendo nada. E você não tem mais nada com que se ocupar, porque, mais uma vez, você não investiu em nada. Olha o que ele diz aqui, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O que é que esse versículo quer dizer? É aquele cara que bota dificuldade em tudo. Esse versículo está dizendo assim, o preguiçoso em tudo arruma dificuldade. O preguiçoso diz assim, o caminho está cheio de espinho, não dá para passar. O cuidadoso, o diligente diz assim, está tudo limpo, passo. A forma como você vê, determina como você vai viver. Por isso que a Bíblia diz assim, a candeia do corpo, Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. Como você vê a vida, determina como você vive. Todo cara que bota dificuldade em tudo que faz, tudo para ele é mais difícil. Tudo para ele é mais difícil. No fundo, meu irmão, só revela essa realidade sua de não querer assumir desafios. Não querer assumir responsabilidades. Você nunca será alguém vitoriosa se você não aprender a assumir responsabilidades. Tem gente que vive fugindo de responsabilidade. Vive fugindo de responsabilidade. Você nunca vai crescer se você não assumir responsabilidades na sua vida. São as responsabilidades que fazem quem nós somos. Olha só, deixa eu dizer uma coisa a você. Tem gente aqui que está fazendo parte de célula, que já está lá há tanto tempo em célula, está lá, e você sabe que Deus tem lhe chamado, você sabe que Deus ia lhe usar como se fosse líder de célula.
mas você não quer assumir responsabilidade. Você não quer assumir responsabilidade. Sabe o que acontece, meu irmão? Como a obra do Senhor não para, você fica, a obra continua. Quem perde é você, velho. Quem perde é você. Simplesmente porque você não aprendeu a assumir responsabilidades. Assuma responsabilidades, velho. Aprenda isso. Tem dificuldade? Quem não tem dificuldade? Sabe? Tem luta, mas quem não tem luta, velho? O problema é como você olha para isso. Se você na sua vida, tudo que você fizer, só olhar espinhos, você não vai fazer nada. O campo do preguiçoso, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O que é que você faz? Passos para você resolver. Lembra que eu disse a você que diligência é uma habilidade adquirida. Diligência é uma habilidade adquirida. Então, eu vou dar 4 pontos importantes para você começar a trabalhar isso na sua vida. Primeira coisa, primeiro ponto, acorde para a realidade. Dos mecanismos de defesa do inconsciente é a fuga da realidade, é a negação da realidade, é você olhar para a sua vida e você fazer de conta de que nada está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa a você, velho. Para aqui, olha só, pensa aqui. Como está seus relacionamentos? Como estão seus relacionamentos? Seu relacionamento dentro de casa. Como estão seus relacionamentos dentro de casa? Você com seu irmão, você com sua mãe, você com seu filho, seu esposo, sua esposa. Como é que está? Ei, não é o tempo que vai mudar não, velho. Não é o tempo cura. O tempo não cura nada. Às vezes o tempo piora. Piora. O que muda é quando você age no tempo e deixa Deus agir no tempo. Então, meu irmão, se você não tomar uma atitude de pedir perdão, se você não tomar uma atitude de reconciliação, se você não tomar uma atitude de dizer assim, puxa vida, eu dei mancada demais até agora, velho. Eu errei como esposa, eu errei como esposo, eu errei como namorado, eu errei como namorada, eu errei como profissional, eu errei como estudante. Beleza. Entender a realidade. Ter coragem de encarar a realidade e dizer assim, eu não quero mais isso na minha vida, eu vou mudar esse negócio. Amém? Vou mudar. Dizer assim, ó, até agora eu tenho vivido limitado a vir para um culto, eu tenho me limitado a ler um capítulo da vida por semana, da Bíblia por semana. Então, brother, está saudável, velho? Está saudável? De verdade, está saudável. Você só lembra de Deus quando a coisa aperta. Está saudável o seu relacionamento com Deus? Diga isso, está saudável. Você não consegue, ter, sabe, uma oração de entrega mesmo, fervorosa diante do Senhor. Você não consegue passar 15 minutos de oração. 15 minutos é uma eternidade para você. Pastor, só 2 minutos. 2 minutos já dá uma agonia, eu fico sem palavras, eu não sei nem o que dizer. Fico sem assunto. Não tem assunto. É uma vergonha. Então você fala sobre a sua falta de assunto para Deus. Diz, Senhor, eu estou sem assunto. Eu não sei nem o que te dizer. Porque eu olho para a minha família, eu estou vendo assim as coisas em paz, está tudo em ordem. A não ser aquela coisa com meu pai, que está tendo moído ali. Então começa a falar com Deus da sua falta de assunto. Quando você vai ver, já está 20 minutos, 30 minutos, da sua falta de assunto, e você orando ao Senhor. Então começa a se colocar diante de Deus mesmo, de verdade, velho. De verdade. Ei, todos vocês teriam, no mínimo, eu não sei como é que é a sua vida, velho. Eu sei como é a minha corrida. A minha corrida. Eu tenho certeza que todos vocês, se quisessem, teria no mínimo 1 hora de oração e leitura na palavra por dia. Se quisesse, todos, sem exceção. Sem exceção. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você dá tempo para aquilo que você acha importante. Você dá tempo para aquilo que você acha importante. Aquilo que você não acha importante, você encontra desculpas. E para aquilo que você acha importante,
você encontra tempo. Todos nós, se quiséssemos, teríamos esse tempo. Eu tenho uma vida muito corrida, muito, você não tem noção. E eu tenho esse tempo. E não é porque eu sou pastor. Porque se tem uma coisa que eu coloquei diante de Deus na minha vida, é no dia que eu parar para ler a Bíblia e orar só porque eu tenho que pregar, eu tenho que parar. Porque eu não estou fazendo o meu ministério da forma correta. Porque pastor é uma função, o que eu sou é cristão. Eu exerço uma função. O que me define é ser cristão. Então, todos nós podemos e devemos encarar a realidade que vivemos e dizer assim, eu não quero isso. Eu vou consertar meu casamento, eu vou consertar minha vida com Deus, eu vou consertar esse chove no molha na minha vida profissional, porque eu faço que estou trabalhando, mas não estou. Eu faço que estou procurando emprego, mas não estou. Eu faço que estou me profissionalizando, mas não estou. Eu estou pagando um cursinho, lá, está lá o cursinho, e eu vou lá só para bater papo. Termino o cursinho e eu não faço as atividades, não faço nada. Você está se enganando, velho. Se enganando. Escuta só. Em que área da sua vida você precisa ser mais diligente? É na sua vida espiritual? Deus está falando para você, velho. É na sua vida de relacionamento? Você tá um cara que não está investindo nos seus relacionamentos e tal. Deus está falando para você, velho. Você é um cara que não frutifica mais. Não frutifica mais. Olha só, eu falei isso para os adolescentes ontem. Acabou. Eu falei para os adolescentes ontem. Diz assim, ó. A Bíblia diz, velho, olha só, que nós fomos feitos para dar frutos. Para dar fruto. Brother, quando foi que você evangelizou alguém, velho? Diga aí. Ei, estamos em que mês entrar? Que mês entrar? 10 meses. Quem foi que conheceu Jesus através da sua vida? Quem foi em 10 meses que conheceu Jesus porque você falou para ele? Você falou para ela. Será que a gente não tem sido negligente em relação a isso? Nas células, por exemplo, nas células. Quem foi que você trouxe para visitar a célula, para vir para o culto? Quem foi? Quem foi? A gente muitas vezes tem sido o quê? Negligente. O que é que a Bíblia manda para a gente ser? O quê? Não negligente, diligente. Né? Então, outra coisa, consciência de missão, velho. Consciência de missão. Olha o que a Bíblia diz da formiga. Formiga, né, vai ter com a formiga, esse é o versículo mais conhecido da preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tem chefe, não tem guarda, não tem dominador, prepara no verão seu pão e na cega junta o seu mantimento. Olha só, velho, quando você é responsável, quando você é diligente, você não precisa ter ninguém no seu pé. Você não precisa ter ninguém no seu pé, velho. Porque o seu senso de cobrança, seu senso de missão, faz com que você seja dedicado, sem que ninguém lhe cobre nada. Sabe o que acontece? Às vezes, você se sente demasiadamente cobrado pelos outros, porque no fundo, você é muito relaxado consigo mesmo. E outros precisam cobrar de você aquilo que você poderia fazer sozinho, sem que ninguém lhe cobrasse. Sem que ninguém lhe dominasse nesse aspecto. Porque sua consciência de missão é muito forte dentro de você. Isso é importante. Outra coisa, disposição para ouvir. Disposição para ouvir. Lembra que eu disse para você, o versículo que a gente leu? O preguiçoso, a seus próprios olhos, parece sábio, mais sábio do que 7 pessoas. 7 na Bíblia é um número de plenitude, do que sábios. Então a pessoa não para ouvir. Querido, olha só, eu louvo a Deus de você estar aqui. Louvo a Deus, de verdade.
Mas eu vou louvar mais ainda Deus, se você tiver de coração aberto, para deixar Deus trabalhar na tua vida, diante de tudo que você tem ouvido aqui. Porque se você deixar, se você se reconhecer que precisa mudar, precisa melhorar nesse aspecto, naquele aspecto, você vai ver Deus fazendo coisas na sua vida poderosas. Amém, querido? Então está aberto a isso. Ele persegue a sabedoria. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Busque sabedoria. Busque conhecer. Salomão, quando assumiu a responsabilidade de governar, de reinar, ele chegou para Deus e pediu os mais belos pedidos. Ele pediu sabedoria e conhecimento. Ele chegou assim: Senhor, que responsabilidade reinar sobre o teu povo. O que eu quero te pedir, Senhor, é que tu me dês sabedoria e conhecimento, para que eu possa reinar, para que eu possa governar de forma prudente. Talvez outras pessoas, naquele momento, tivesse se envaidecendo, tivesse se orgulhando. Eita, vamos celebrar, eu sou o rei de Israel agora. Ele se colocou diante de Deus: Senhor, eu preciso de muita sabedoria para administrar aquilo que tu tem me dado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para acabar. Para acabar. Você tem pedido a sabedoria a Deus para viver sua vida? Você tem pedido sabedoria? Olha só, querido, o meu maior propósito de pedir para vocês lerem o livro de Provérbios foi que para ficasse muito claro no coração de vocês que nenhum de nós, eu o primeiro, nenhum de nós sabemos demais. A gente precisa aprender a viver, a gente precisa aprender a servir ao Senhor melhor, a gente precisa aprender a ser cada dia melhor profissional, a gente precisa aprender cada vez mais a crescer e a melhorar. E se tem uma coisa que faz com que você tenha essa consciência, é quando você tem um relacionamento sincero com Deus. O relacionamento sincero com Deus faz você ver a excelência do Senhor e ver o quanto há em você que precisa ser mudado. Você olha Jesus como seu espelho e vê tanta coisa que há em Jesus que não há em você. Eu queria lhe pedir, querida, em nome de Jesus, que nesses dias que nós vamos estudar aqui, características que o livro de Provérbios levanta para nós sermos cristãos que vivem a realidade da vida da gente de forma saudável, prudente e vitorioso nesse sentido. Eu queria que cada característica dessa fosse marcada no seu coração, para que quando a gente terminar essa série, você diz assim: eu ouvi de ser um cara íntegro, de ser honesto, eu vou batalhar para viver isso. Eu ouvi que eu não vou ser uma pessoa preguiçosa, vou ser uma pessoa diligente, e eu vou batalhar para viver isso. Eu ouvi tantas outras coisas, e eu sei que cada coisa dessa vai ter reflexo na sua vida. Jesus terminou o Sermão do Monte dizendo assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante àquele que edificou a casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, veio os rios, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqueles que ouviram essas palavras e não as praticam é semelhante àquele que edificou a casa sobre a areia. Veio o vento e os rios, e a casa caiu, porque estava na areia. Pela parábola de Jesus, todos ouviram. Qual foi a diferença? Os que praticaram. Sabe qual é a minha oração, querido? É olhar para o futuro daqui a 5 anos. Eu tenho sonhos para o meu futuro daqui a 5 anos. Mas é olhar para vocês daqui a 5 anos e verem vocês melhores. E ver vocês melhores. É olhar para vocês daqui a 5 anos e ver vocês bem-sucedidos em tudo aquilo que faz. Eu quero ser pastor de uma geração bem-sucedida em tudo o que faz. Para marcar essa cidade, marcar todos os lugares dessa cidade com a marca de Cristo. Porque eu sei, querido, que quando você estiver
em um tribunal, quando você estiver num hospital, quando você estiver no seu escritório, quando você estiver na sua construtora, quando você estiver no seu trabalho, eu sei que ali haverá um homem e uma mulher de Deus revelando a glória de Jesus. Por isso, querido, sabe que cada palavra dessa, querido, que eu vou dizer aqui, é sim para construir em você cada vez mais qualidades e reforçar qualidades que honram e exaltam ao Senhor. E eu sei que no seu crescimento Deus será glorificado. Amém, querido? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque talvez você se sinta um pouco constrangido, sei lá. Não sei. Só sei que não vou chamar. Mas eu queria que você fosse sincero diante de Deus. Se fosse sincero. E eu queria que você pudesse, enquanto eu vou orar aqui, o pessoal vai louvar. E uma música como se você tivesse feito apelo. E eu queria que você fosse sincero diante de Deus e dizer assim: você tem sido negligente em alguma área da sua vida? Você tem sido negligente em alguma área da sua vida? Você tem sido negligente no seu trabalho, nos seus estudos, na sua relação com Deus? Você tem sido negligente em relação a isso? Se Deus falou no seu coração e você reconhece essa realidade, confessa isso diante do Senhor agora. Dizer: Senhor, eu tenho sido relaxado nessa área. Olha só, quando eu fiz isso, estava fazendo isso aqui, teve uma área da minha vida que eu vi de meu irmão, esse negócio está desmantelado. Eu estou fazendo tudo, mas esse negócio está desmantelado demais. Eu tenho que corrigir isso. Porque eu estou fazendo tudo, mas está ficando parado. E aí Deus falou assim: meu irmão, está vendo aí? Tem que se organizar. Então, Deus já ministrou meu coração quando eu estava fazendo esse texto. Eu já confessei isso no meu gabinete hoje de tarde. Hoje de tarde eu estava lá no gabinete, terminando de preparar essa coisa e chorando diante de Deus, dizendo assim: Senhor, o quanto eu tenho sido relapso nisso. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque eu quero mudar nessa área. E agora é sua vez, velho. Sua vez é assim: eu tenho relaxado nisso, eu tenho sido omisso nisso. E eu não vou deixar que o inimigo roube isso da minha vida, que o Senhor tome isso da minha vida. Eu vou ser diligente, Senhor, diligente. E eu sei que na minha diligência Tu vai me ajudar, Senhor. Naqueles momentos que eu pensar em desistir, Tu vai me fortalecer. Quando eu olhar para o meu caminho só ver espinhos, eu vou, ó Deus, olhar um Deus que, se necessário for, me coloca em Seus braços. Começa a pensar na tua vida, nas áreas da tua vida, a reconhecer que precisa ser mudado, a reconhecer que precisa ser transformado. Começa, querido, agora a dizer assim: Senhor, muda isso em mim. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso aperfeiçoar isso na minha vida. Perdão pelo tempo que passou, mas o que eu não quero é perder mais um segundo mais nessa área. Enquanto o louvor vai tocar, querido, eu vou dar esse tempinho para você pensar e você confessar e assumir agora uma mudança diante de Deus. Talvez você nem saiba como é que vai ser isso, mas só assuma, dizer: Senhor, me dá forças para mudar, e eu creio que Tu vai mudar isso na minha vida, em nome de Jesus. Enquanto vai ter o louvor, ora a Deus, sabe, conversa com Deus, e pede para Deus mudar isso na tua vida. Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, dá-nos hoje o alimento
necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Senhor Jesus, Tu és Deus de perto e não de longe. Tu és Deus que penetra o nosso interior, cujos olhos não se limitam à nossa aparência, mas Tu investiga os corações. Então Tu sabes, Deus, a nossa realidade. Tu sabes as nossas lutas. Tu sabes, inclusive, aquilo que nós encobrimos dos outros, encobrimos muitas vezes até de nós mesmos. Sabe, Senhor, que às vezes nós nos sentimos relaxados, mas como uma defesa, a gente nem gosta de pensar nisso. Mas, Senhor Jesus, Tu falasse justamente sobre isso hoje. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que aqui tenha sido mudado áreas de nossa vida, Pai. Que aqui agora Teus filhos possam ser mais diligentes em todas as áreas da sua vida, Pai. Que estejamos vivendo aqui um tempo de renovo, de mudança, Pai. Que ao estudar esse livro, sabe, qualidades que estavam apagadas, que estavam tão longe, sejam agora, Deus, em nome de Jesus, restauradas em nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, talvez havia pessoas que estavam tão eficientes numa área da vida, mas também tão relaxados noutra. Muda agora, Pai, em nome de Jesus, muda essa realidade, que a gente agora consiga se enxergar e agora ver um Deus de mudança, fazendo transformação em nossa vida, Pai. E que em nome de Jesus possamos olhar daqui a alguns anos, porque as coisas, elas acontecem no seu tempo, não é de hoje para amanhã, mas olhar daqui a alguns anos e ver que talvez nesse dia muita coisa mudou, ver que através dessa palavra, Senhor, atitudes foram mudadas e a nossa vida foi transformada pelo poder do nome e a unção do Espírito Santo, Pai. Portanto, Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, nos faz ser diligentes em todas as áreas da nossa vida e sobretudo na Tua obra, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Adora a Deus, querido. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Vou encerrar o culto agora com uma oração e um pedido. O pedido é, próximo sábado,
assim como você fez hoje, convide amigos seus, amigas suas. Você sabe que precisa ouvir essa palavra. A gente vai trabalhar áreas importantes da vida da gente, né? Vai estar aqui um pregador de fora. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Então convide amigos, faça disso uma prática sua. Nós vamos, Deus assim me desafiou a ampliar esse espaço mesmo, né? Colocar essas cadeiras a mais, porque eu creio que Deus vai honrar, e nós veremos pessoas sendo edificadas aqui, amém? Cada dia mais. Então, que vocês vivam isso comigo. A segunda coisa, querido, é o seguinte: eu não sou afeito e não farei a indução em votar em ninguém. Não é do meu feitio isso. Tenho o meu candidato, mas não é do meu feitio. Nunca vou usar o púlpito para isso. Mas eu entendo que é nosso papel orar pelo nosso país, orar pelo nosso país, pelo nosso estado, entendeu? Amanhã é um dia assim significativo a respeito dos próximos 4 anos que nós teremos. Então a minha oração, querida, é que seja bastante consciente daquilo que você vai votar, naquilo que você vai escolher. Sabe que precisamos de um tempo de amadurecimento político mesmo. Compreendamos, né, o papel que nós estamos vivendo e o que é que nós esperamos em termos de futuro para o nosso estado, para o nosso país. Então que Deus lhe dê esclarecimento em relação a isso. Em um regime democrático como o nosso, e nós temos a possibilidade, a liberdade de escolher quem vai nos governar. Há países que não têm isso. Louve a Deus por essa liberdade que você tem e exerça de forma consciente, para que a gente possa olhar para o futuro encarando tempos melhores. Amém? Vendo tempos melhores. Porque tempos melhores serão tempos melhores de oportunidades em tudo. Amém, querido? Então eu quero fazer essa oração. Após essa oração, nós estamos despedidos. Você abençoa o seu irmão, abençoa a sua irmã, né? E pronto. Deus abençoe. Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto que prestamos aqui. Muito obrigado, Deus, de verdade, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui se encontra, aqueles que vieram pela primeira vez, que eles sejam, oh Deus, muito bem-vindos e que encontrem esse lugar e entre nós um caminho, Deus, de crescimento e, acima de tudo, de encontro contigo. Pai, Senhor, nós, enquanto nação, vivemos em um tempo decisivo. Amanhã será dia decisivo para quem vai governar nosso estado e vai governar o nosso país. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, Deus, que está aqui, para votar, Deus, de forma consciente, para avaliar efetivamente, Senhor, ó Deus, cada proposta, cada candidato, que eles votem com liberdade, mas que votem com consciência, e que em nome de Jesus, a partir da escolha do povo, da nossa nação, tu possa estar abençoando. Independentemente, tu esteja abençoando. Muito obrigado, Deus, por viver em um país que, apesar de tanto tempo onde isso não foi possível, nós podemos usufruir disso agora com liberdade. Pai, eu quero te agradecer, pedir ao Deus que tu abençoe cada pessoa e que em nome de Jesus, em tudo, Senhor, possamos ver a tua glória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito e o discernimento que vem do Senhor repouse sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, galera, em nome de Jesus.